Então, gente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro, eu sou da área de sistemas aqui da Secretaria da Saúde, do SEVES. Trabalho com Civisa, trabalho com o VGS, que é Vigilância de Sangue, trabalho com o SINAM. Então, todos os sistemas da vigilância, eles estão sob minha responsabilidade. O que que é a nossa proposta nesse nosso encontro, tá? A gente vai falar um pouquinho de Civisa, sobre a integração da rede SIM, e a gente está ampliando os municípios que estão entrando em piloto, tá? Eu vou falar um pouquinho da tarefa, o que que é a ideia, e depois eu vou fazer alguns exemplos com vocês na tela, explicar como é que vai ficar as telas no Civisa, falar do nosso canal de YouTube, que tem as nossas capacitações, tá? Então, se alguém tiver alguma questão, escreve no chat para nós, ou então levanta a mão, abre o microfone, vamos tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, o que que surgiu? O que que é o objetivo dessa tarefa? Quando a gente iniciou o projeto da Rede Sim, junto com o Civisa, a ideia é atender principalmente a abertura de empresas. Então, as empresas que vão abrir nos municípios de vocês, tá? Eles já vão seguir o fluxo que a gente desenhou com a Lei da Liberdade Econômica. A empresa nova vai ir até a Rede Sim, a Junta Digital, a Junta Comercial, Tudo Fácil Empresas, tem vários sinônimos para a abertura de empresas nos municípios, tá? E eles vão acessar, ou as equipes do município vão acessar o sistema da Rede Sim, vão fazer o cadastro da empresa nova, vão gerar o CNPJ, e aí esta integração, que são os dados dessa empresa nova, eles são encaminhados para os órgãos de fiscalização. Então, vai uma integração de dados para o Civisa, né, para o sistema de vigilância, vai uma integração de dados para os bombeiros, vai uma integração de dados para o meio ambiente, para que o órgão de posse dessas informações, faça as emissões dos licenciamentos, tá? As equipes que nós estamos trabalhando aqui são equipes que começaram a usar o Civisa há pouco tempo ou já usam o Civisa há muito tempo, tá? Então, o que que eu vou compartilhar primeiro? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou fazer algumas contribuições que podem ajudar nesta tarefa que a gente está fazendo. Então, a primeira contribuição que eu vou fazer, eu vou colocar aqui no chat para vocês, que é o link do nosso canalzinho no YouTube, que tem as capacitações que eu faço do Sistema Civisa. Então, todas as quintas-feiras de manhã, a gente tem uma turma aberta do Civisa, que a gente faz as capacitações com a equipe. O que que a gente vê? Geralmente a gente faz criação de alvarás, eu faço a emissão de um alvará inicial, faço a emissão de uma renovação, de uma alteração de dados cadastrais, e a gente fala um pouquinho de rede sim também. Então, para alguma equipe que quiser revisar o Civisa, quiser participar com a gente, pode mandar um e-mail para o Civisa Municípios. Eu vou escrever aqui o e-mail também, tá? Então, se tiver algum colega novo na equipe ou se quiser assistir de novo a capacitação, manda e-mail para o Civisa Municípios e a gente faz a agenda para a próxima quinta-feira, tá? Então, nesse link que eu botei do YouTube, então tem aqui principalmente solicitação de usuário, como é que tu pede um usuário novo do Civisa. Essa parte de emissão do alvará, eu pego todas as etapas, faço um alvará inicial, faço uma, uma renovação, faço uma alteração de dado cadastral, faço todas as ferramentas que a gente tem no Civisa. E esse videozinho aqui da integração da rede Sim é um pouco da fala que eu vou fazer com vocês neste momento, tá? Então, o que que vou fazer? Eu tenho aqui um ambiente de treinamento, tá? Se precisar aumentar mais a tela, vocês me avisam, eu dou um zoom, tá? Mas ela já está bem grande para vocês poderem enxergar o que eu vou fazer, tá? Então aqui eu vou escolher uma equipe, vou pegar, por exemplo, a equipe de Rio Grande, tá? Então, quando eu chegar de manhã no Civisa, o que que vai agregar na minha rotina, tá? Então, o que que a gente construiu de integração? Todas as empresas novas que são abertas nos municípios pelo sistema da Rede Sim, elas vêm pela integração e e a gente vai poder visualizar os protocolos do licenciamento aqui no Civisa no menu Dashboard, no menu Solicitações Pendentes, tá? Então, olhou o sistema de manhã,
tu vai vir nesse menuzinho aqui, ó, integração rede sim. Todos esses protocolos que a gente tem aqui nesse treinamento são protocolos que foram abertos no sistema da rede sim e foram integrados para o nosso sistema Civisa, tá? Como é que eu diferencio os protocolos, tá? Vamos relembrar na Lei da Liberdade Econômica a questão dos riscos, né? O que que definiu a Lei da Liberdade Econômica? Que a gente tem três classificações de risco que ficam incorporadas aos KNAIs. Então, dependendo do KNAI da empresa, aquele KNAI vai ter um grau de risco. Então, eu posso ter KNAIs de risco 1, de risco 2 ou de risco 3. Como é que o sistema vai tratar cada KNAI? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui de risco 1. Então, quando o Civisa receber uma empresa que tiver vários quinais, pode ter 1, 2, 10 quinais, ela vai verificar cada quinai e vai verificar se esse quinai é um quinai de risco 1, de risco 2 ou de risco 3. Quando for um quinai de risco 1, o Civisa vai fazer uma emissão de um documento que a gente chama de extrato de cadastro. Por que um extrato de cadastro? Porque a legislação da Rede Sim, da Liberdade Econômica, ela me diz o seguinte, que nos alvará, nas atividades, tá, de baixo risco, né, a atividade ela está dispensada de licenciamento junto à vigilância sanitária e ela não comporta vistoria prévia para o início da atividade. A gente cita a legislação, tá, e fala que a fiscalização do exercício dessa atividade ela é posterior de ofício ou como consequência de denúncia. O que que a gente quer dizer com essa frase, tá? Que os quinais de baixo risco, tá? A gente não emite alvará, a gente não faz a emissão do alvará. Eu já vou falar de MEI depois, tá? Já vou falar depois de MEI, tá, marido? Vou falar mais no final, porque o MEI é uma etapa que a gente vai estar começando agora. Então, o que que o Civisa vai fazer? Toda empresa de baixo risco, a gente vai verificar os quinais que são comuns, por exemplo, aqui, essa empresa aqui que veio para mim é um restaurante. Então, e lá em Rio Grande, foi definido que o risco do restaurante é risco 1. E além disso, a gente verifica todos os quinais. Então, se tiverem quinais que também são de risco 1 e também são do mesmo grupo, que é o grupo varejista, a gente vai agrupar todos no mesmo protocolo, tá? E estando todos no mesmo protocolo, a gente vai fazer a emissão de todos eles num documento só. Por que que a gente não emite um protocolo só para a empresa? Porque eu posso ter casos que a empresa tenha vários quinais de riscos diferentes. E esses riscos têm momentos diferentes da emissão do documento. Então, a legislação me diz que risco 1, ele não tem a necessidade de alvará. Então, eu agrupei todos esses aqui de risco 1 nesse documento e a gente emite um documento igual a esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso, eu tenho que fazer alguma coisa nesse caso, Leandro? No caso, não, tá? O Civisa já emite, o Civisa já manda para o sistema da Rede Sim, tá? O que que estão as ações? São as ações posteriores. Se a vigilância quiser fazer uma inspeção nesse restaurante que abriu, ela tem aqui as informações desse restaurante. Ó, fica nessa rua aqui, a documentação ela sai a mesma, é um extrato, tá? Se ele quiser fazer alguma ação posterior de vigilância, ela tem o endereço, tem os dados aqui, ela pode fazer a inspeção dela lá nesse endereço, tá? Leandro, eu posso emitir um alvará, mesmo sendo baixo risco? O sistema não vai te proibir de fazer alvará. Se tu tem uma rotina no teu município, tá? Que tu emite alvará sanitário para todos os teus estabelecimentos, não tem problema nenhum depois tu entrar de novo e fazer a emissão do alvará. Mas pela legislação, ele não tem a necessidade de ter alvará sanitário, tá? Se vocês têm, não, Leandro, a gente emite alvará para todo mundo aqui. Não tem problema nenhum. Vocês vão pegar o CNPJ da empresa e vão fazer a emissão do alvará, vão conversar com eles. Mas pela legislação, a gente está atendendo o que a lei diz. A lei diz que empresas quinais de baixo risco não têm a necessidade de emitir alvará. Tá bom? Vou seguir. Então, o segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês
são os quinais de médio risco. Então, eu vou voltar lá nas minhas fichas de solicitação. Vou diminuir um pouquinho de novo, tá? Porque senão a tela fica muito picada para eu assistir. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Eu vou pedir se estiver aberto, fechar, tá bom? Vou pegar aqui um de médio risco. Eu vou copiar esse CNPJ aqui para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, tá? Então eu vejo aqui que tem um KNAI de médio risco, mas eu vejo que ele tem dois protocolos para o mesmo CNPJ, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então esse CNPJ, mesma consulta como a gente faz no Civisa, tá? Se eu quiser ver uma informação mais detalhada, eu posso pegar ali o CNPJ da empresa e consultar aqui no Civisa para ver, ó. Então aqui eu tenho várias informações para esse mesmo CNPJ, ó. Então o que que acontece? Além de gerar o KNAI de médio risco, ele também tem KNAIs de alto risco e KNAIs de baixo risco, tá? Então vamos começar pelo médio risco dele. O que que o médio risco diz? O médio risco me diz que ela tem que ser emitido um alvará automático na abertura daquela atividade. Então, o que que eu recebo aqui? Eu recebo uma empresa que num desses quinais dessa empresa é um quinai de comércio varejista de domes sanitários, que neste município, que é Rio Grande, que eu estou olhando aqui em treinamento, está como risco 2. E além, ó, eu não tenho mais nenhum KNAI, então o que que a legislação me diz? A legislação me diz que nas atividades de médio risco, tá? A emissão da licença sanitária é provisória e se dá de forma automática no ato do registro da empresa. Ela comporta uma vistoria posterior para o exercício da atividade, tá? Contínua e regular. E a gente fala também que essa licença sanitária, ela não desobriga o empreendedor a verificar a necessidade do licenciamento nos outros órgãos. Então, esse KNAI de dome sanitário, né, esse alvará para essa atividade, ela vai trabalhar só a questão sanitária. Se tiver alguma outra questão com o bombeiro ou com o meio ambiente, aí é outro órgão que a empresa tem que verificar com este órgão. O que que muda? Lembra quando eu falei para vocês que a gente está separando por quinais e por risco? Por isso que eu disse que são momentos diferentes. Neste caso aqui, como eu só tenho este KNAI de médio risco para esse CNPJ, eu só gerei um alvará para este KNAI aqui, para a gente olhar ele separado. Por quê? Porque a gente entende aqui na vigilância que tem equipes diferentes que olham cada tipo de KNAI. Então, eu tenho equipes que podem olhar só a parte de saneantes, que são os domes sanitários. Eu posso ter uma equipe que vai olhar só a parte de estabelecimentos. Eu posso ter uma equipe que vai olhar só a parte de alimentos. Então, para evitar que eu dê um alvará, eu poderia que talvez se tivesse aqui uma empresa de alto risco, talvez eu desse um alvará automático. E a legislação da rede sim não diz isso. A gente só dá alvará automático para os quinais de médio risco. Então, o quinai, ele vai, essa atividade, ela sai um alvará sanitário para esse comércio varejista. Então, esse comércio desse local, ele já pode começar a trabalhar porque ele já tem um alvará automático. Qual é a validade desse alvará? O alvará tem uma validade de 1 ano. É parametrizável? É parametrizável, tá? A gente definiu 1 ano porque, como é um processo novo para as equipes, a gente tem que contatar a empresa e fazer a emissão do alvará definitivo. E a gente entende que algumas atividades, alguns quinais, umas são mais rápidos e outras são mais demoradas. Então, a gente tem em 1 ano ele está com alvará valendo, tá? A empresa não está sem alvará. Daqui a pouco vocês vão nos contatar e vão dizer, Leandro, eu já tenho um aprendizado melhor do processo do médio risco, a gente quer diminuir a validade para 6 meses. Não tem problema. Eu vou lá na equipe de vocês e reduzo o período da emissão do alvará do médio risco. Ele pode valer menos. Daqui a pouco precisa de mais tempo, não tem problema também. É só nos contata pelos civis da municípios que a gente faz o ajuste de tempo para vocês. Tá bom? Então sai um alvará, sai o texto também, e esse documento aqui também vai lá para o sistema da Rede Sim, o empresário já recebe esse documento, tá? Para a questão
Do alto risco, que é o nosso feijão com arroz, né? O alto risco não muda nada. Então, vou pegar esse mesmo exemplo de novo aqui, tá? Quando vier um KNAI de alto risco, deixa ele carregar aqui. Quando vier um KNAI de alto risco, por exemplo, este KNAI que veio foi um KNAI de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação. Ó, com atividade de fracionamento, risco 3, tá? O que que a legislação diz? Diz que a atividade de risco 3, que é o risco alto, necessita de vistoria prévia e licenciamento sanitário para a operação da atividade. Então, este protocolo aqui, ele vai ficar aqui aberto até vocês fazer o atendimento dele. Ah, como é que eu vou fazer o atendimento? Do mesmo jeito que a gente usa o Civisa hoje. Então, da mesma forma que a gente vai e cadastra as informações de protocolo, como as coisas da empresa, o protocolo ele já está criado, ele já está pronto, tá? Vai aparecer lá na rede sim. Então, todos esses documentos que eu estou mostrando para vocês, todos esses alvarás, eles já são encaminhados lá para a rede sim. Então, vocês, com relação à rede sim, vocês não precisam fazer nada. Baixo risco, ele já recebe o status de cadastro automático, tá? Médio risco, já vai o alvará provisório, alvará automático e fica esse protocolo aqui aguardando vocês fazerem a emissão. Quando vocês terminarem a emissão desse alvará, ele já vai mandar para a rede sim também. Tá? Então, aí ele vai substituir, como é um alvará definitivo, ele vai cancelar esse alvará provisório que foi dado no médio risco e vai substituir pelo alvará que vocês emitirem no Civisa. Então, um vai substituir o outro lá. A ideia da rede sim é ficar com o mínimo de documentos lá de PDF, tá? Então, se vocês têm um alvará e vão emitir outro, este alvará vai substituir o que está lá. Se vocês emitirem um extrato de cadastro, tá? E daqui a pouco vocês tiverem que fazer outro, a ideia é tirar aquele extrato e ficar sempre o último documento lá na empresa. Tá? Sempre tentar manter o mínimo de documentos na rede sim, o mais reduzido, tá? Não, ele vai gerar os números de protocolo do Civisa. Ele vai gerar esses números diferentes, até para vocês saberem que eles foram feitos na rede sim, tá? Fica o número desse aqui que ele gerou no Civisa. A gente até futuramente poderia discutir essa questão de número de protocolo. Se vocês quiserem parametrizar uma decisão, tá? A gente pode até definir para frente. Ah, Leandro, seria legal ter uma numeração de um protocolo próprio para a rede sim. Se vocês quiserem propor isso no serviço do município, a gente pode fazer uma configuração, que aí vocês sabem que quando ele começa com essa numeração, ou de repente botar alguma sigla na frente, se eu botar RD na frente do protocolo, a gente sabe que são protocolos da rede sim. A gente pode definir, se alguém quiser fazer essa sugestão, se achar que é interessante, tá? Então, para o alto risco, ele fica dessa forma. Vamos fazer esse aqui de alto risco em treinamento, tá? Para eu fazer de exemplo. Até eu não queria fazer esse aqui, eu queria fazer aquele de médio risco, que vocês vão ter mais dificuldade, acredito eu. Vou fechar esse cara aqui e vou voltar para aquele de médio risco, que é esse aqui, ó. Então, nesse protocolo automático que está aparecendo aqui, vocês não precisam fazer nada nele, tá? Ele está emitido, ele está pronto, vocês não conseguem fazer nada nele, tá? Eu vou abrir ele aqui de novo, ó, ele não deixa nem imprimir protocolo, porque ele não é mais para ser alterado. Esse protocolo a gente usou só para emitir o alvará definitivo. Onde é que vocês vão fazer as solicitações de vocês? Vocês vão fazer neste outro protocolo aqui de cima, que é exatamente igual. Só que este aqui de alvará inicial, ó, tem aqui de alvará inicial para o risco 2, nesse aqui é que vocês vão fazer as considerações de vocês. Tá, eu vou tentar. Deixa eu tirar. Eu vou tirar a minha câmera, tá? Pode ser que seja por isso, tá? Isso, em PDF. Uhum. Sim, se eles forem do mesmo grupo, por exemplo, eu tenho três quinais que são de médio risco, tá? E todos os três são do mesmo agrupamento, todos os três são de comércios varejistas. Eles saem no mesmo protocolo, tá? Se eu tiver casos que eu tenho quinais que são de médio risco, mas eu tenho lá dois quinais que são de comércio varejistas e um quinai, sei lá, é de comércio atacadista, a gente vai separar ele em grupos diferentes. Porque, como eu falei, a gente tem casos de equipes que têm equipes diferentes que olham os quinais.
Então, a gente acha melhor separar os protocolos para evitar que eu emita um alvará de um médio risco que não deveria ter emitido. Tá? Então é melhor criar mais protocolos, porque fica mais organizado as tarefas, porque, mas eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, tem problema? Não tem problema nenhum. Um vai seguir um protocolo e o outro vai seguir no outro, tá? Mas a gente achou melhor separar e também para evitar o risco de eu ter um caso de eu ter um KNAI de alto risco sair num KNAI de médio risco. Para a gente evitar, a gente separa pelos riscos, tá? Nunca vai sair um KNAI de alto risco num alvará automático. Sempre ele vai ficar aqui parado, aguardando até que seja feita a emissão dele, tá? Então, neste exemplo que eu fiz aqui com vocês, eu tenho um exemplo de alvará de domes sanitários. É a mesma coisa como a gente faz no Civisa, tá? Gente, aqui, como a gente está gravando esse evento, eu acredito que o áudio vai sair direitinho. Aí vocês podem assistir de novo, tá? Então, eu vou fazer aqui a emissão deste alvará. O que que é a primeira coisa que a gente recomenda para as equipes? Depois eu vou mostrar alguns exemplos de outros municípios que já estão no piloto, tá? Não, se não apareceu empresas, quer dizer que tu não tem nenhuma empresa nova que tenha entrado no teu município. Só quer dizer isso, que neste momento, é que também outra coisa, as integrações não foram ativadas ainda. A gente vai ativar elas a partir de segunda-feira. Quando a gente vai ativar a integração, se não tiver nenhuma empresa no teu dashboard, quer dizer que nenhuma empresa nova abriu no teu município, tá? Mas tu pode continuar usando o Civisa da mesma forma. Lembrando, essa demanda aqui, ela vai atender principalmente as empresas novas, tá? Empresas que abriram no teu município, tá? Se não tiver nenhuma integração, quer dizer que nenhuma empresa nova abriu ou ela não atendeu os requisitos para vir para o Civisa, tá? Vou vir aqui então de novo na pesquisa que eu tinha feito desse CNPJ. O que que é a primeira coisa que a gente orienta até para vocês criarem um hábito? A gente criou no Civisa uma ferramenta que a gente chama de exigência. Se alguém aqui já trabalhou com o sistema da rede Sim, sabe que tem essa função lá, que é quando eu quero solicitar alguma informação para a empresa, tá? Então eu posso vir aqui, se houver, ou eu posso mandar um e-mail para ele, trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho, ou eu posso usar essa função aqui de exigência dentro do Civisa. Como é que ela funciona? É como se fosse um chat dentro do Civisa, tá? Então eu posso escrever aqui, ó, ah, encaminhar documentação em anexo, tá? Preencher formulário. Então vamos imaginar que eu tenho um conjunto de informações, de documentos, que eu vou mandar para essa empresa. Então eu tenho aqui, eu vou mandar esse PDF, por exemplo, tem alguma outra checklist, eu vou mandar uma legislação para ele, e quando eu salvar, ele dá um alerta no sistema da rede SIM. E a empresa vai entrar lá na Rede Sim. A Rede Sim, cada empresa vai ter como se fosse uma caixinha de e-mail. E todas as interações das empresas, dos órgãos, vão ser na Rede Sim. Então, no momento que ele mandar um e-mail, que eu mandar uma informação para ele, ele vai aparecer ali lá na caixinha dele e essa empresa vai responder para nós. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de uma exigência que foi respondida, tá? Eu vou vir aqui para o meu sistema de produção. Eu estou logado com o Rio Grande, que é um dos nossos pilotos, tá? E eu posso vir aqui no mesmo menuzinho do dashboard, nas solicitações pendentes, vir aqui no exigências da equipe. E aqui, ó, ele me mostra todas as exigências que eu fiz. Por exemplo, uma exigência que o Rio Grande fez aqui que foi respondida, tá? Eles pediram aqui, ó, favor informar se as atividades serão realizadas no endereço. Ó, e ela respondeu: atividades serão realizadas fora do endereço. Solicitação de alvará de contato. Então aqui deve ter alguma informação ou alguma documentação, ó. Então é como se fosse um chat. Vamos pegar um que tem anexo. Solicitações, exigência. Ó, tu pode usar a exigência para fazer várias perguntas. Ó, aqui ele colocou um para dar continuidade da sua solicitação, anexar algum documento, ó. E aqui, ó, ele colocou os documentos.
tá? Então, é como se fosse um chat. Eu posso colocar, fazer perguntas para a empresa e lá no sistema da rede sim, a empresa vai responder para mim. Quando eu aceitar essa exigência, tá? Posso aceitar ou eu posso rejeitar. Quando eu aceitar essa exigência, essa documentação aqui que ele mandou já entra aqui para os documentos, já vem aqui para o Civisa, tá? Aí não tem aquele trabalho de eu mandar o e-mail, esperar ele responder o e-mail, baixar os anexos para botar no Civisa. No momento que ele já faz dentro do Civisa, quando ele aceitar, quando o fiscal aceitar essa exigência, a documentação já vai direto para o Civisa. Quando vier uma atividade, um protocolo de uma atividade que não vai ser feita, tu pode fazer uma exigência para ele, e pode perguntar. Ó, por exemplo, assim, eu botei um KNAI de supermercado, e lá nos meus KNAIs eu botei um KNAI de peixaria, e aquela peixaria eu não vou fazer agora. Tu pode ou deixar o protocolo aberto e não atender ele, né? Não vai emitir, ou então tu pode fazer o cancelamento do alvará, né? Cancelar ele e bota lá na justificativa, ó, que essa atividade não vai ser feita nesse momento e encerra, porque ele vai fazer só quando ele terminar a obra dele. Aí fica a critério da fiscalização. Se vocês, eu já botei eu já paguei por esse KNAI que eu vou fazer, mas eu ainda não tenho a empresa, não tenho o local para fazer. Vocês só não vão dar o alvará, ou se ele ganhou o alvará automático, vocês vão cancelar o alvará, que ele não vai fazer aquela atividade. Tá? Então, vou voltar aqui de novo para emitir esse aqui que a gente estava fazendo. Então, aqui eu fiz uma exigência, vamos imaginar que ele respondeu. Gente, aqui é do mesmo jeito que a gente faz no Civisa, tá? Venho aqui no adicionar, venho aqui no parte dos meus responsáveis, se eu quero botar mais pessoas, né? Mais responsáveis. Vou salvar. Vou me imaginar, vou me imaginar que eu vou querer emitir esse aqui também no alvará. E eu vou anexar os documentos que ele me mandou, ou se eu aceitei a exigência, né? Eu já vou ter a documentação aqui para fazer a emissão desse licenciamento. A parte de produtos, se eu quero botar, por exemplo, se fosse uma farmácia, eu poderia botar aqui, né? Se fosse um alto risco, né? Quiser botar as informações da farmácia, quiser botar as informações de produto. Vou finalizar. Ninguém está pensando. Não, acho que travou. Deixa eu copiar esse CPJ aqui de novo. Se é esse aqui que eu estava falando. Acho que sim. Sim. Uhum. Vamos finalizar ele de novo. Agora sim. Então, eu já vou fazer a minha ficha de procedimento, que é como se fosse a minha inspeção, né? Então, vou vir aqui, vou concluir, vou fazer a inspeção. Já vai trazer o que os dados preenchidos para mim, né? Vou colocar meus objetivos, vou botar as minhas pessoas contatadas, o meu relato, vou botar as considerações, vou botar que foi satisfeito, satisfatório, vou botar aqui os meus complementos, já vou botar aqui o meu relatório de inspeção, vou botar que não teve nada para evidenciar, vou botar que eu fiz a inspeção. Eu não estou focando muito nessa parte, porque isso tem nos vídeos, tá? Essa parte de emissão de alvará eu faço mais tranquilo. E também, se vocês quiserem revisar, como eu falei, tem os treinamentos nas quintas-feiras. Salvei, finalizei. E vou criar o acompanhamento. No momento que eu deferir este alvará, acho que travou.
Ele travou no meio. Ah, é que eu tava fazendo uma outra coisa nesse cara aqui, eu acho que eu travei ele. Sim, ele travou. Tá, mas não tem problema. Ele faria a emissão do alvará e esse alvará aqui ele vai mandar lá para a rede sim. É que eu já estava usando esse exemplo aqui numa outra coisa que eu estava mexendo e eu acho que eu estraguei ele para mostrar para vocês. Mas não tem problema, tá? Mas assim, quando terminasse a emissão dele, ele já mandaria esse alvará lá para a rede sim, tá? Não precisaria fazer. Então, as únicas interações que vocês vão ter no sistema são nos casos dos alvarás de médio risco e nos de alto risco. Então, aqui, por exemplo, tem um de alto risco. Vamos tentar fazer esse aqui de alto. Então, veio aqui para mim uma clínica, atividade de complementação diagnóstica terapêutica, tá? Tem um risco 3. Nesse caso aqui, eu vou precisar colocar o serviço de saúde, tá? Então, vou colocar aqui o serviço. Deixa eu me lembrar qual é o que vai que eu esqueci. Ah, terapêutica. Vou botar esse aqui de diagnóstico e registro gráfico. Vou salvar, vou finalizar, já vou fazer a ficha de procedimento. Acho que esse aqui eu não mexi, eu não me lembro agora. É porque eu uso bastante o ambiente de treinamento também com as equipes, e às vezes eu mexo nos registros e depois eu esqueço de mudar. Na verdade, o que que acontece? Se ele colocou um KNAI, tá? Médio risco, e ele não exerce no local, ele vai emitir o alvará dele para aquele endereço. Por isso que é importante no protocolo, que é o definitivo, né, que é o protocolo do médio, vocês fazerem uma exigência e perguntarem: ah, tu vai fazer, ele vai emitir mesmo assim, porque a gente não sabe dessa informação quando ele abre a empresa, né? Quando ele abrir o protocolo, o do médio risco, a gente vai emitir. Aí, no momento que tu fizer a exigência, vai perguntar: tu vai exercer essa atividade lá? Ah, eu não vou exercer. Então, tem que entrar e cancelar aquele alvará dele. Tá? Entrar lá. Aí, depois eu posso mostrar um exemplo. Vamos fazer juntos. Vamos finalizar esse cara aqui. Vamos fazer a ficha de procedimento. Hum, deixa eu achar ele aqui. Deixa eu só fazer o acompanhamento. Ah, ele travou de novo. Acho que o meu de treinamento ele está travando. Tá, mas não tem problema. Mas a ideia é ter emitido. Vamos fazer o cancelamento de um, caso tenha acontecido assim. Vamos imaginar então, o pessoal perguntou no chat o que que acontece. Eu tive aqui um estabelecimento que eu fiz a emissão do alvará automático para ele no Civisa. Vou pegar esse cara aqui que foi emitido automático, tá? Só que aí no meu protocolo de cima, eu fiz cancela no Civisa. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nesse aqui foi o alvará automático, tá? Só que ele não vai exercer essa atividade no local. Então, como é que eu vou cancelar? Então, eu vou vir no alvará automático, vou copiar esse número SEVES dele aqui, código SEVES, tá? Vou vir aqui no Civisa normal, ficha de solicitação, e vou fazer um novo protocolo. Um protocolo no dia de hoje, um protocolo de estabelecimento, um protocolo de cancelamento. E vou pesquisar este código SEVES daquele alvará automático aqui. E ele vai trazer aqui que é o alvarazinho automático. Eu vou marcar ele aqui.
ele vai trazer as informações do mesmo jeito que está lá na rede sim, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou salvar. Ah, não botei data de protocolo. Ah, deixa eu fazer. Deixa eu ver aqui de novo. Tinha botado a data do protocolo. Não, ele está limpando a data. Tem alguma coisa no treinamento que ele não está deixando eu fazer. Mas tudo bem. Mas a ideia era isso aqui, é cancelar o protocolo. Deixa eu fazer alguma coisa no meu treinamento que não está legal, que ele não está mostrando. Mas faria exatamente dessa forma, tá? Vai copiar o código SEG, vai fazer um protocolo de cancelamento e vai cancelar esse alvará automático. E esse cancelamento vai lá para a rede sim e vai cancelar o alvará. E aí, nessa emissão aqui que ele gerou, vocês não vão emitir, porque ele, ou então vão pegar ela, esse alvará inicial, e quando chegar aqui, a gente vai fazer a alteração do endereço. Essa aqui está fechada porque ela travou antes, né? Vamos pegar uma outra de alvará automático. Aí, essa aqui, pegar aqui, uma de médio risco de novo. Ah, eu já falei que tem que subir aí e por aí. Aí, gente, aqui, deixa eu achar aqui. Ah, tá, deixa eu achar um de médio risco aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Começar com esses aqui. Aqui. Vamos pegar então esse alvará automático. Este código service aqui. Vamos fazer um novo protocolo. O protocolo de hoje, estabelecimento de cancelamento. Vamos colocar ele aqui. Uhum. E vamos salvar. Não, realmente ele está tirando a data. Isso aqui é uma coisa que eu vou ter que pedir para eles olharem. Tá? Mas a ideia era cancelar e deixar ele fazer o cancelamento até o final. Tá? Isso aqui eu já vou passar para o pessoal da Prosegs dar uma olhada que ele não está deixando eu cancelar. Sim, essa eu vou abrir um parênteses para responder essa pergunta de picada café, tá? A gente tem a proposta de trocar toda a tela do Civisa, tá? Toda essa parte de KNAI aqui de baixo, a gente vai fazer numa aba separada, mais uma aba. E aí possa se botar quantos KNAIs quiser. Só que a gente já quer fazer essa mudança para corrigir a questão de serviço de saúde. Então, se tu já colocar um KNAI que ele tem algum serviço de saúde, que ele já liste o serviço, daquele KNAI que tem serviço, tu já diga qual é os serviços que ele vai fazer e que eu já diga quem é o responsável daquele serviço. Então, a gente já quer atender toda essa demanda de KNAI secundário, de serviço de saúde e de responsável de serviços, todos numa tela só. Mas como é uma mudança muito grande para fazer, a gente está planejando ela e a gente vai ter que conversar também muito, muito com as regionais, porque os municípios não fazem tanto essa parte de serviço de saúde, quem faz mais é a CRS. Eu vou precisar da ajuda deles para pensar algumas funcionalidades na tela. Mas a ideia de aumentar vai ser essa, tá? De ter mais, vai ser tudo numa outra tela para vocês botarem quantos quinais vocês precisarem, tá?
Pois é, uma pena que não deu para mostrar ali o que eu queria, mas tudo bem. Então, o que que eu mostrei então para vocês? Mostrei a questão das solicitações pendentes, mostrei a questão da integração da rede SIM, então é importante fazer um olhar aqui em cima. Esses itens que vêm para nós aqui hoje da rede, que vem outras funções, tipo, por que que vem um cancelamento aqui para mim na rede SIM? Porque esta empresa aqui foi lá na rede SIM e pediu a baixa da empresa. Então, mesmo o pedido de baixa na empresa, a gente manda para o Civisa e a gente gera o cancelamento dela, tá? Tipo assim, foi uma empresa de um comércio de produtos alimentícios, provavelmente uma lanchonete. Talvez a gente não tenha ela no Civisa ou tenha ela no Civisa, tá? Mas por via das dúvidas, a gente vai sempre receber para vocês na vigilância terem a informação que teve esse cancelamento, que a empresa pediu baixa. Quando é alteração de endereço, tu vai fazer o mesmo procedimento de alteração como a gente tem no Civisa. A gente sempre orienta o seguinte: quando eu vou fazer uma alteração de endereço, como veio para nós aqui, por que que se marcou como uma alteração de endereço? Ó, quando ele trocou a razão, ó, sempre vai vir da rede SIM, esses que vêm prontos, tá? A gente vai seguir o que que ele pediu lá na rede SIM. Então, esse cara aqui foi lá na rede SIM, e ele pediu uma alteração de razão social. E a gente vai receber ele aqui no Civisa para fazer. Só que aqui no caso é um risco um, então ele vai emitir só um extrato de cadastro, porque ele só trocou a razão social dele. E vai devolver o extrato de cadastro para ele, tá? Então ele trocou o nome da padaria dela, por exemplo, tá? Aqui a gente teve um outro de alteração de dado cadastral. Esse é o mesmo. Não, é o mesmo que eu abri, de baixo. Aqui. Esse aqui foi de Esse aqui foi de, ó, ele pediu uma alteração de endereço, uma alteração de razão social e uma ampliação, tá? Só que aqui tem uma diferença, tá? Nos extratos de cadastro, como não tem a necessidade da emissão, tá? A gente só altera por causa do alvará. Mas se vocês quiserem, tá? Vocês podem ir lá na empresa e fazer uma verificação, tá? Porque ele pediu, é como eu falei para vocês, como eu não tenho a necessidade de emitir alvará para o baixo risco, ele vai simplesmente alterar, tá? E vai emitir um extrato de cadastro novo, porque ele só alterou. Mas nos casos de alteração de endereço, tá? Que sejam de um risco 2 ou de um risco 3, vou pegar aqui, um outro risco. Alteração de endereço de risco 3. Ó, quando ele tem risco, o protocolo não vai emitir automático. Se for uma alteração de endereço ou responsável legal de um risco médio ou de um risco alto, ele vai ficar aqui aguardando até o fiscal olhar. A gente só emite automático no médio risco o alvará para a abertura de empresa. Mas as alterações de endereço, de razão social, a gente não emite automático. Porque é mais ou menos isso. Ah, se eu estou alterando um responsável legal, o fiscal precisa pegar a documentação para verificar essa alteração, tá? Se eu tive uma alteração de. Se eu tive uma alteração de endereço, deixa eu pegar algum que seja alteração de endereço. No caso, eu não posso simplesmente dar o alvará automático, porque o fiscal tem que ir até o local ver a questão do endereço que alterou, né? Eu não posso simplesmente emitir o alvará. Então, neste aqui, que é risco 2, foi uma alteração de dado cadastral de endereço. A gente não emite automático. Ele vai ficar esperando aqui até o fiscal fazer a exigência, pedir a documentação para poder emitir alvará, tá? Uma atividade de condicionamento físico, tá? Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa no chat. Das questões secundárias eu falei.
Alteração de endereço, então ele não emite automático, tem que vir aqui e concluir o processo. Eu vou ver aquela questão do cancelamento, que ele está limpando a data do protocolo, não está deixando fazer. Tá. Gente, alguma questão que vocês tenham para a gente contribuir, para eu ter mais exemplos para mostrar? Então, assim, a gente vai fazer a ativação a partir da segunda-feira. Então, na segunda-feira, se vocês tiverem empresas novas, vai entrar aqui para vocês no dashboard. Nas solicitações pendentes, vai começar a entrar coisas aqui para vocês, tá? Pode ser que não entre nada. Se não entrar nada, não quer dizer não quer dizer que vocês estão fazendo algo errado. Só quer dizer que tem empresas que estão sendo criadas que provavelmente são MEIs, e aí agora eu vou falar dos MEIs, que alguém me perguntou lá, só que aí o MEI a gente ainda não está tratando no Civisa, tá? A gente está tratando só empresas que não são MEI, tá? Aí isso talvez gere a dúvida. Ah, Leandro, como é que vai ser com os MEIs? A gente vai trazer para o Civisa? Mesmo? Não, não, aí teria que fazer um protocolo novo. Para as empresas de baixo risco, a gente conclui o processo, a gente não dá continuidade. Se tu quiser fazer uma exigência, até posso conferir, mas se eu não me engano, a gente não tem essa opção. Aí teria que começar um protocolo novo. Se eu pegar aqui vamos pegar um alvará inicial de risco 1. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, um extrato de cadastro de risco 1, né? Como ele já está concluído, né, a gente não pode mais fazer exigência. Só se fizer um protocolo novo para ele. Aí, nesse caso, se tu for fazer um licenciamento, entendeu? Aí teria que fazer um protocolo novo para te poder fazer uma exigência para ele. Se for risco 2, naquele outro processo que fica aberto para vocês do alvará inicial, ele fica aberto. Ali vocês podem fazer exigência para eles, quantas vocês quiserem. Tá? Aí não vai fazer tu não vai fazer no de alvará automático. Tu vai fazer no de alvará inicial. Que aí esse aqui está aberto para vocês trabalharem. Ah, tem que fazer um novo. Empresas MEI eu vou falar sobre elas agora. Sim, é exatamente esse documento. Só que pode acontecer, gente, isso aí é uma questão dos financiamentos, que o financiamento peça um alvará. Aí vocês, como vigilância, têm que tomar a decisão. Se eles estão pedindo um alvará, se vocês quiserem emitir um alvará para a empresa, aí vocês fazem o Civisa do jeito que é. Vai lá na ficha de solicitação, cria um protocolo novo e emite o alvará para ele. Faz todo. Aí só que aí vai ter a vantagem que essa empresa já vai ter, entendeu? Tipo assim, ó, vou pegar esse CNPJ aqui que eu já fiz, tá? Vou fazer um novo. Vou botar aqui para hoje, para estabelecimento. Vou botar de alvará inicial, né? Pessoa jurídica. Quando vocês colocarem um CNPJ aqui e pesquisar, como a gente já emitiu o alvará desse baixo risco, né? Eu vou ter ele aqui. Aí eu só vou fazer a emissão do alvará dele mesmo. Aí eu vou colocar o KNAI dele que ele quer, mas os dados da empresa eles já vão existir, porque a Redsim já criou eles para mim. Mesma coisa. Aí profissionais autônomos não vêm pela Redsim, tá? A gente trabalha só com CNPJ na Redsim. Profissional que é CPF vai ser do jeito como a gente faz hoje. Aí, em vez de fazer aqui pessoa jurídica, tu vai fazer pessoa física. A gente só vai trabalhar pessoa jurídica na Redsim, pessoa física não. Tá? Vou falar um pouquinho dos MEIs. Os MEIs a gente já está trabalhando também no Civisa, só que a ideia do MEI é o seguinte: como o MEI não tem não é que não, a legislação do MEI já diz que ele não precisa ter licenciamento, tá? Mas o que que a gente decidiu fazer? A gente vai trazer igual os MEIs, tá? Só que vai trazer eles para ter no sistema, para que vocês tenham as informações para fazer alguma consulta de relatório. A gente vai tentar trazer o risco original, né, do KNAI, do MEI, porque assim, ó, aí vocês me ajudem nessa tarefa porque eu não sei.
Não sei assim, porque eu não tô direto com vigilância, né? Eu poderia ter, por exemplo, um estúdio de tatuagem que é um risco 3 meio, né? Então, o risco da atividade ele não muda, né? Ou uma clínica de estética MEI, né? Que aí é um alto risco, mas ele é MEI. E aí, pela legislação, ele não vai trazer na rede sim. A gente vai trazer esses casos da mesmo jeito. Eu acredito que a gente vai criar uma outra aba para as integrações. Acho que vai ser integrações rede sim MEI, entendeu? Para vocês terem os MEIs. Mas aí é a nível de controle das equipes, para vocês saberem que existem essas empresas. Porque a nível de legislação, a gente não pode. É que fica uma dúvida, né, na verdade. Eu acho que a gente pode fazer a legislação, pode fazer o licenciamento, mas não pode cobrar, ou não pode fazer o licenciamento, né? Então aí fica essa questão jurídica. Até a gente também tem que consultar ela melhor para poder embasar para vocês. Mas eu sei que tem uma questão assim, que o MEI, tu não pode cobrar o alvará sanitário dele. Mas eu não sei se tu pode emitir o alvará sem cobrar. Aí isso fica a dúvida para nós. A gente vai ter que estudar para ver como é que a gente vai construir essa parte de e-mail para vocês. Tá? Deixa eu só ler a pergunta da colega aqui. Aqui, a maioria das mesas são baixo risco e podem sanitar. Isso aí. Corrigindo a pergunta. Sim, tu pode fazer a mesma emissão do alvará de baixo risco, não tem problema nenhum. Se vocês emitem, pode emitir e coloca nas opções que enquadra na lei, tá? Mas assim, na lei da liberdade econômica, baixo risco, ele não tem a necessidade de alvará para abertura da empresa, tá? Isso na lei ele já diz isso. Se vocês vão emitir, aí não tem problema, o Civisa vai deixar, mas a legislação já diz que não precisa ter alvará para iniciar a atividade, tá? Gente, falta 5 minutinhos. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta, tá? Então a gente vai ativar eles a partir de segunda-feira. Então vocês só observem isso. Chega de manhã, vem aqui nas solicitações pendentes, vem aqui nas integrações da rede sim e vê se tem alguma coisa. Pode não ter nada, não quer dizer que está errado. Só quer dizer que naquele momento vocês não têm uma empresa nova que atendeu os requisitos, tá? Ah, Leandro, se vier um cancelamento para mim, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, o cancelamento ele só está dizendo que alguma empresa fez um pedido de baixo, tá? Se eu tiver uma alteração de dado cadastral, aí tu tem que olhar. Se for uma alteração de baixo risco, tu não vai ter ação nenhuma porque o baixo risco não tem alvará. Se for de médio ou de alto, ele vai ficar parado aqui esperando vocês fazer alguma ação. Tipo, esse aqui que veio para mim é de risco 1, tá? Ele já emite sozinho. Então, termo de dispensa. A gente tem esse problema, Cleiton, com esses termos, né? Porque a gente não pode usar declaração, termo, porque aí pode dar uma interpretação de que é um alvará. Então, aí cada município trata do jeito que acha interessante, entendeu? Mas a gente não usa esses termos. A gente achou melhor dizer extrato de cadastro, para dizer que a empresa está cadastrada no sistema Civisa. Tem que abrir outro protocolo. Sempre que vocês estiverem em dúvida com relação a se vai fazer um alvará para uma empresa de baixo risco, é outro protocolo. Começa do zero. Uhum. Sim, eles pedem para os licenciamentos. Não tem problema. Se vocês querem emitir, se os órgãos aceitam essa documentação, não tem problema nenhum. Mas se eles pedirem alvará e vocês quiserem emitir, pode emitir no Civisa. Mas eu falo de novo. Pela legislação, atiquinais de baixo risco não precisa ter alvará. Sim, quando vocês concluírem o deferimento, eu não consegui mostrar para vocês aqui que o meu ambiente está com problema. Eu posso fazer uma coisa. Vamos fazer um último exemplo aqui, ó. Eu vou pegar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu só. Eu vou voltar aqui no meu dashboard. Eu vou ver se ele deixa eu fazer isso para mostrar para vocês lá na rede sim. Eu vou pegar um. Só um pouquinho, gente. Eu quero pegar um de baixo risco. Só um pouquinho. Eu quero pegar um alvará. Ó, eu vou pegar esse alvará automático que a gente viu antes, tá?
eu vou entrar aqui, pegar esse CNPJ, tá? E eu vou abrir o sistema da rede sim aqui no meu micro. Um pouquinho. Um pouquinho, gente. Só deixa eu abrir o sistema da rede sim aqui para mostrar para vocês. Beleza. Deixa eu vir aqui no. Eu até tinha que salvar os atalhos da rede sim. Eu esqueço de salvar os do Rio Grande do Sul. Daí eu tenho que fazer toda essa volta só para acessar lá o sistema. Aí aqui no portal de serviços, quando eu vou consultar as viabilidades de uma empresa, quando eu coloco o CNPJ dela, tá? Isso aqui eu estou fazendo a rede sim, tá? Isso aqui a gente não precisa fazer como vigilante, eu só estou mostrando para vocês como é que vai aparecer lá para a empresa, tá? Então ele vai entrar lá na empresa dele, que fosse como se fosse uma caixa dele, né? Com os dados da empresa, área construída e tal. Aí aqui tu tem a vigilância estadual, que é a nossa, e tem a vigilância municipal. Quando eu entrar lá na municipal, ele não mostra aqui para mim, porque eu não tenho o perfil da empresa, né? Mas aí ficaria aqui dentro o documento dele, o alvará dele ficaria aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho como ver no outro, mas acho que não. Mas aí aqui, quando ele entrar na empresa dele, aí já vai ter, deixa eu ver se esse detalhar aqui tem. Não, não tem. Tem os quinais só, mas eu não consigo ver o documento. Deixa eu ver se no meu aqui ele mostra. Não, mesma coisa, tá? Mas aí lá na empresa carrega para ele o estabelecimento. Tá? Carrega para ele o documento lá na empresa dele. Sim, ele vai aparecer lá. Deixa eu ver aqui. Tem o do licenciamento dele, mas não o nosso. Mas o nosso vai para lá também. Gente, alguma pergunta? Alguma outra contribuição que a gente possa fazer? A gente pode fazer de novo, se vocês quiserem, toda sexta. Eu posso fazer uma agenda fixa, se vocês quiserem, pelo menos nesses próximos dias, né? Até, tipo, sexta-feira eu posso marcar uma outra, se vocês quiserem. Até tem pessoas que me pediram para fazer em outro horário, porque tem atividade de manhã. Mas é que eu tenho alguns municípios que têm aquela rotina do turno único, né? Então, às vezes é melhor para mim fazer de manhã, porque os municípios, às vezes, de tarde não estão abertos. Então, não sei, vocês querem fazer uma agenda fixa, eu posso fazer todas as sextas-feiras. Mas se vocês querem fazer mais cedo ou mais tarde, eu não sei o que vocês acham. A gente pode fazer essa agenda todas as sextas até a gente equilibrar melhor o processo, não sei o que vocês acham. Aí até Raquel, se tiver mais pessoas que forem entrando no piloto, a gente pode deixar essa agenda fixa nas sextas para as equipes, aí a gente Claro, vai tirando seria, dúvida, seria bem interessante mesmo. tá? Aí eu não sei o que vocês acham, a gente poderia manter esse horário das 10 às 11, vocês querem fazer mais cedo, vocês querem fazer mais tarde, vocês acham melhor de tarde, aí o que vocês sugerem? Alguém tem alguma sugestão de horário? Ficou muito ruim. É que a minha preocupação é por causa do turno único, tá? Porque eu tenho algumas equipes que eu sei que tem isso que às vezes acabam cedo. Então, às vezes para mim é melhor fazer mais cedo. Tá, 8h30. Não, beleza. Posso fazer mais cedo, das 9 às 10. Beleza. Então tá. Todos os quinais. Sim, quando a gente emite no Civisa normal, a gente emite todos juntos, porque aí é o fiscal que está fazendo o olhar daqueles quinais. O que diz a legislação é que cada quinai tem um risco diferente. Então, o momento da emissão, ele é diferente na abertura da empresa. Do jeito que a gente faz hoje, concordo, a gente faz todos os quinais juntos, tá? Só que no licenciamento que vai vir da Rede Sim de empresas novas, eu tenho momentos diferentes para emissão, porque
Quando vier um alto risco, por exemplo, que é uma empresa nova, eu não vou poder emitir ele naquele momento, porque eu tenho que pedir a documentação. O baixo risco, ele já é liberado na hora, entendeu? E o médio risco tem as duas etapas, que eu tenho que dar o alvará automático e depois dar o definitivo. Então, pro nosso modelo de Civisa hoje, sim, é todos emitidos ao mesmo tempo. Se eu vou fazer um supermercado, é baixo risco junto com médio risco, junto com alto risco. Mas aí, nesse caso, o fiscal está fazendo o olhar em todos os quinais, né? Só que aí, esse caso aqui, cada KNAI tem um momento diferente da emissão. E isso não é o estabelecimento, é a atividade. Exatamente. A gente tem que pensar assim, ó, que cada atividade tem um risco e cada atividade tem um momento diferente de emitir. Sim. Uhum. Não, vamos marcar essa agenda. Alguém me perguntou nas quintas. Nas quintas eu não tenho agenda para fazer, tá? Nas quintas eu tenho reunião de manhã, que é o treinamento do Civisa, e na tarde eu tenho reunião com o Ministério. Então teria que ser na sexta mesmo. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, mas nas quintas eu não tenho agenda. Eu já escolhi um dia para fazer as capacitações do Civisa e o meu melhor dia para as equipes é na quinta, que aí quinta geralmente todos os municípios podem. Tá? Eu vou manter esse horário na sexta, das 8h30 das 8h30 às 9h30, tá? Vou fazer mais cedo para as equipes. E aí a gente vai ajeitando nos outros dias. Eu já vou fazer uma agenda fixa e já mando esse convite todo. Já vou deixar o mesmo link, tipo, vai ser sempre o mesmo link de reunião, entendeu? É sempre o mesmo horário, só que a gente entra sempre no mesmo link. Para não ficar girando vários links toda vez, é muito confuso. Então é sempre o mesmo link, toda sexta-feira, 8h30 às 9h30. Tá bom? Alguma questão a mais, gente? E também vocês podem me mandar sugestões no Civisa Municípios, tá? Me mandem sugestões lá que a gente vai montando as pautas para falar na sexta. E se você tiver dúvida também, deu algum erro, eu já traz para mim lá que a gente já traz na reunião de sexta, até a gente equilibrar essa questão com as equipes. Tá bom? Eu vou parar de gravar então para fechar o material e depois eu mando o e-mail com o linkzinho para vocês dessa gravação.